convidar vocês a abrirem a sua Bíblia, ou quem tem um aplicativo, então abrir o seu aplicativo para que a gente possa ler o texto de hoje. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. O Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Eu vou pedir para vocês hoje manterem a sua Bíblia aberta, tá? Nós vamos ler vários textos do Evangelho de Lucas. Então, a gente pode acompanhar todos juntos para conhecermos um pouquinho mais sobre a vida de Jesus, no que diz respeito à questão da oração. Diz assim o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Somente até aqui. Se vocês quiserem, mantenham a Bíblia aberta, nós vamos ler outros textos sobre a vida de oração de Jesus. Quando nós falamos aqui sobre oração, às vezes nós mistificamos demais, né? Pô, o que é orar? A impressão que a gente tem de que oração é aquilo que a gente vê quando alguém pega o microfone ou quando alguém está orando em grupo e começa a dizer, né, Deus santo, Deus poderoso, Deus magnífico, e toda aquela coisa assim, ó, cheio de pompa, né? Mas oração, se a gente fosse traduzir de uma forma muito simples, oração é você conversar com Deus, é você falar com o seu Pai, tá? Face a face, estar conversando com Deus, dia após dia, quer seja quando você se coloca diante da presença dEle pedindo alguma coisa, quer seja quando você se coloca diante da presença dEle falando do quanto você o ama, o quanto você gosta, o quanto você admira Ele. Oração é uma conversa que a gente tem com Deus. Da última vez que eu vim aqui, eu falei que não existe profundidade em Deus sem uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Hoje eu ousaria dizer para vocês que não existe profundidade em Deus sem uma vida de oração. E quando a gente fala de uma vida de oração, eu quero que vocês vejam por si só o que a gente vai ver em Jesus, que é o nosso modelo. Como era a vida de oração dele, para que a gente possa entender um pouquinho do que é realmente desenvolvermos uma intimidade com Deus. Tá? O melhor padrão que nós temos aqui é Jesus. Eu escolhi o Evangelho de Lucas por um único propósito. Cada evangelho ele apresenta Jesus de uma forma. Se vocês lerem o Evangelho de Mateus, vocês vão ver que Mateus apresenta Jesus ali como um rei. Se vocês escolherem o Evangelho de Marcos, vocês vão ver Jesus sendo apresentado como um servo. O Evangelho de João vai apresentar Jesus como o Filho de Deus. Agora Lucas apresenta Jesus como sendo um homem. Ele não está negando a divindade de Jesus, pelo contrário, ele está dizendo que o Filho de Deus, ele veio em forma humana, assim como eu e assim como você. E como sendo um homem, Lucas ele vai incentivar muito, ele vai falar muito sobre a dependência que Jesus tinha de Deus, e como Jesus se gastava horas, gastava tempo orando, porque ele entendia que na sua condição de homem aqui na terra, ele dependia da presença, do poder e da capacitação de Deus para cumprir o seu ministério aqui. Então, só por isso nós já podemos entender o seguinte, que se Jesus, na condição de homem, limitado como nós somos, gastava muito tempo com a oração, buscando Deus, buscando a sua capacitação, buscando para cumprir o seu ministério, não deveria ser diferente com nós. Sabe, nós precisamos aprender sobre a importância da oração para termos profundidade em Deus, certo? Então, nós vamos começar lendo alguns textos nessa noite, todos eles no Evangelho de Lucas, então você pode manter aberto nesse Evangelho. Lucas 3, 21 diz o seguinte: aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo.
prestem atenção, todos os evangelhos, né, ou pelo menos a maioria dos evangelhos, eles vão narrar esse acontecimento do batismo de Jesus, quando Jesus vem até João Batista para ser batizado por ele. Porém, Lucas é o único evangelista que vai narrar que antes de Jesus receber o Espírito Santo sobre a sua vida, antes daquela bela passagem onde o céu se abre e Deus olha e diz, olha, esse é o meu filho amado e nele eu tenho todo o meu prazer. Antes disso, Lucas vai dizer que Jesus se encontrava orando. Quando é que Jesus, ele recebe o Espírito Santo desce sobre ele, o capacitando para que ele comece o seu ministério a partir de agora? Quando Jesus está ali orando. Se vocês olharem os apóstolos, quando é que eles são cheios do Espírito Santo? Quando eles estão num lugar orando. Certo? Não existe capacitação, enchimento, sem uma vida de oração. Talvez a gente, às vezes, olha e nos sentimos tão desprovidos da capacitação de Deus. Nós tentamos fazer tantas coisas e, às vezes, nada dá certo. Né? Parece que a gente desprende um esforço tão grande e ainda assim produz tão pouco. Se vocês olharem Jesus, um dia ele diz assim, ele abre o profeta Isaías e ele vai dizer assim, o Espírito do Santo está sobre mim e ele me ungiu para pregar o ano da graça do Senhor, para dar vista aos cegos, para libertar os cativos e oprimidos. Jesus está dizendo, olha, o Espírito Santo me ungiu. Ele não fazia porque ele era Deus ou porque ele era o Filho de Deus. Ele veio como homem, na mesma limitação que eu e você temos hoje. Mas tudo que Jesus fez, tudo que ele operou, tudo que ele pôde fazer, foi porque ele buscava a Deus, porque ele se colocava diante de Deus e a unção do Espírito Santo estava sobre a vida dele. É por isso que no final do Evangelho de João vocês vão ver Jesus olhando para as pessoas que estavam ali e vão dizer assim, ó, se vocês crerem, vocês farão as coisas que eu faço e coisas maiores, porque assim como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês. Como assim? Com a mesma unção, com o mesmo Espírito de Deus. Por que Jesus disse que nós, se crêssemos, poderíamos fazer? Se Jesus fizesse como Filho de Deus, nós nunca conseguiríamos fazer. Mas entendendo que Jesus veio na limitação de homem, e entendendo que Jesus, ele dependia do Espírito Santo, o mesmo Espírito que foi concedido a cada um de nós podemos entender que sim, é capaz. Mas quando olhamos para a vida de Jesus, ela era precedida de oração. Nós vamos ler vários textos. Se tratando de unção, essa semana eu estava ouvindo uma pregação do David Wilkerson, e eu até anotei porque uma das frases que ele falou me chamou muita atenção. Qual o custo da unção nas nossas vidas? Qual o custo da capacitação para o ministério para que realmente a gente tenha êxito naquilo que a gente está fazendo para o reino de Deus? E ele dizia o seguinte, né? Há um custo para a unção. Deus nunca dará unção a pregadores preguiçosos. Eu sei o que é ter unção e sei quando ela te deixa. Quando vou às Escrituras, vejo que os homens que Deus usou foram seguidos de clamor e de oração. Todo ministério verdadeiro, ele vem da intimidade. E esta unção, ela está disponível a qualquer homem e a qualquer mulher que se dispor o seu coração para buscar a Deus. Sabe o que mais me chamou a atenção no que ele estava falando? Que todo ministério, ele vem da intimidade com Deus. Quando buscamos a Deus, quando temos intimidade com o Senhor, é que vai nascer ministérios de pessoas que vão pregar, de pessoas que vão louvar, de pessoas que realmente vão cumprir o chamado de Deus para o desenvolvimento do reino. Eu lembro que, eu já compartilhei várias vezes alguns testemunhos sobre a minha juventude, mas eu lembro que na juventude eu gastava muito tempo em oração e leitura da palavra. Porque eu creio que esses dois são os princípios fundamentais para a vida de qualquer crente, a palavra e a oração. E eu gastava horas orando, de noite, durante o dia, onde eu estava, no serviço, como o Júlio disse. Né? E um dia nós estávamos numa igreja lá em Guaporé, e de repente, enquanto eu estava orando, eu lembro até hoje que o pastor pregava sobre Isaías 6,
onde Isaías ele está contemplando a glória de Deus, e ele começa a dizer, os meus olhos viram a glória de Deus, ai de mim porque sou homem de lábios impuros, né? O temor de Deus se apodera dele. E no momento eu estava orando enquanto o pastor pregava, e de repente eu comecei, naquele momento de oração, eu comecei a ter uma visão. E eu olhava na minha frente, do nada, eu já não enxergava mais a igreja. Eu comecei a ver um amplo espaço, todo branco assim, e de longe eu via a presença de um trono. E aquilo que eu falava na minha oração, eu via soando como um eco lá na frente naquele trono. Sabe, nem preciso dizer para vocês, eu estava vendo o trono de Deus e como se a minha oração, eu contemplasse ela chegando até lá. Um pouco depois, assim, em frações de segundo, essa visão se desfez, e quando eu abri os olhos, assim, eu senti a unção de Deus descer sobre mim. O que é unção? Não sei explicar, mas eu sei que aquilo lá queimava por dentro, como se alguém tivesse derramado um óleo quente, assim, incendiou. E eu ouvi uma voz dizendo assim, essa é a unção para o teu ministério, essa é a unção para a sua capacitação como obreiro, para aquilo que você vai fazer na obra. Poxa, eu ouvi isso, eu ouvi como se fosse hoje alguém falando comigo. Eu abri os olhos, eu olhei para o lado para ver se não tinha ninguém, eu estava sozinho na fila, naquela fila de cadeiras. Sabe, ninguém chegou ali, colocou, falou alguma coisa, mas eu ouvi. Sabe o que eu vi? O que eu aprendi, que quando a gente tem uma vida de oração, provavelmente ali vai nascer ministérios, provavelmente ali pessoas receberão a unção de Deus para aquilo que vão fazer, para o seu chamado, serão capacitadas. Vocês olham para Jesus, o que estava acontecendo? Jesus estava orando quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Os apóstolos estavam orando no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre as suas vidas. A vida de oração, ela precede a capacitação de Deus para o ministério. Sabe, ministérios nascem da intimidade com Deus. Eu vou convidar vocês para abrir outro texto, só para que a gente possa acompanhar e ver como era a vida de Jesus. Lucas, capítulo 5, do versículo 15 ao 16. Sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Agora prestem atenção na parte B. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Se vocês lerem esse mesmo relato no Evangelho de Mateus, vocês vão ver que Jesus levantava de madrugada, ainda cedo, quando ainda não era claro, ia para lugares desertos e ali orava. Sabe o que nós podemos aprender com o relato de Lucas acerca da vida de oração de Jesus? Que Jesus, por ter um ministério corrido durante o dia, muitas pessoas o procuravam para ser curadas, como Lucas está dizendo. Muitas pessoas vinham até ele, afluíam até ele, multidões, por causa da fama de Jesus. Mas ainda Jesus, sabendo que durante o seu dia, muitas vezes ia ser curido, muitas pessoas para atender, o que Jesus fazia? Ele levantava de madrugada para orar. Ele levantava ainda cedo, de manhã, quando era escuro, e ele se retirava para lugares desertos, para ali passar tempo com Deus. Às vezes, quando nós começamos a nos envolver demais com a obra, e isso é normal, tá? Começamos a fazer tantas coisas, quando vê daqui a pouco a pessoa está fazendo parte do louvor, a pessoa às vezes está fazendo ali parte, está pregando, está cuidando de uma congregação, cuidando de um grupo familiar, né? Tem dias de reunião, tem tantas coisas para serem feitas. E a gente começa a dar prioridade mais para o serviço que a gente faz para Deus do que propriamente dito para a presença de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós priorizamos até mais aquilo que a gente faz para Deus do que a intimidade e a comunhão que a gente realmente tem com Deus. E sabe o que eu aprendo com Jesus? Que mesmo com todas as coisas que ele estava fazendo para o reino, ele não largava a mão de dizer, eu tenho que passar tempo na presença do Pai. Sabe, ao ponto de dizer, olha, se não está dando durante o dia, se às vezes é corrido, ainda assim eu tenho que levantar de madrugada, então, para gastar tempo e orar com Deus. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, e eu queria que vocês respondessem para mim com sinceridade, tá? Não precisa sentir vergonha. Quem que levanta de madrugada para orar? Ou quem que já fez isso na vida? Ergue a mão só para mim ver, tá?
Olha ali. Sabe, por que eu faço essa pergunta? Isso é muito bom, tá? É muito bom. Mas eu me lembro que da geração que se passou, tá? A geração que está passando, com a qual eu cresci dentro da igreja, você falar com uma pessoa, com um crente, e você tocar em oração, olha, não tinha um que dizia, poxa, eu não levanto de madrugada. Todo mundo entendia a necessidade, o desejo, aquela presença por mais de Deus. Hoje, quando a gente fala sobre orar de madrugada, às vezes as pessoas vão dizer, tá, mas para quê? Para que tanto? Né? Poxa, para que ser tão radical? Sabe, mas a verdade é que assim, ó, o nosso modelo que é Cristo, ele fazia essas coisas. Ele gastava tempo na presença de Deus. Entende? Nós precisamos aprender e entender assim, ó, o quão importante é buscarmos a Deus. O quão importante é estarmos diante de Deus. Quer seja durante o dia, quer seja à noite, quer seja quando você não tem tempo, você estar orando ali com a sua mente, orando em espírito, buscando a Deus. Quer seja quando você, talvez às vezes não vai ter tempo, você diz, poxa, eu vou ter que botar hoje o relógio de despertar para levantar de manhã. Porque eu sei que o dia vai ser corrido, mas eu não posso abrir mão da presença de Deus. Sabe, esse desejo tem que estar nas nossas vidas. Olha só, outro texto, eu convido vocês para abrir em Lucas capítulo 6, do versículo 12 e 13. Lucas capítulo 6, do versículo 12 ao 13. Vocês vão ver Jesus orando de novo. Amém? Diz assim, ó. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Olha só, acabei de falar sobre oração de madrugada. Esse texto, ele é mais um relato da vida de oração de Jesus. E o que nós vemos aqui? Jesus subindo ao monte para orar. Só abrindo um parênteses aqui, lembrem que todo sábado tem oração no monte, para quem quiser, tá? Existe uma teologia de que oração no monte é mais poderosa, ou é melhor do que oração na igreja, ou oração em outro lugar? Claro que não, tá? O que importa, na verdade, é orarmos e buscarmos a Deus. A nossa igreja, todo sábado a gente vai para o monte orar, para quem quiser, então fica o convite. Mas o que eu vejo aqui é Jesus, ele se dispondo a orar antes de tomar uma grande decisão. Jesus está dizendo aqui que, o texto está dizendo que Jesus, ele iria escolher os seus apóstolos. Dentre todos os seus discípulos que seguiam, Jesus ia escolher 12 para serem os apóstolos, aqueles que iriam representar ele após a sua partida. E antes da tomada de uma grande decisão, o que nós vamos ver Jesus fazendo? Orando. Eu pergunto para vocês assim, ó, como é que é a nossa vida de oração? Costumeiramente, quando a gente está conversando com as pessoas, eu vejo as pessoas procurarem a gente para pedir conselho por situações que fizeram e deu errado e elas não sabem como remediar. E a gente diz assim, poxa, vamos orar. Né? É o que sobra para nós. Poxa, deu errado, não buscou a Deus, às vezes quebra a cara, o que a gente vai fazer? Vamos orar depois. Agora para que seja consertado. Mas por que não aprender com Jesus a orarmos antes de tomar as decisões? A sermos guiados por Ele nas coisas que a gente vai fazer na nossa vida? Poxa, com Jesus a gente está vendo que antes da escolha dos seus apóstolos, aqueles que iriam lhe representar, Jesus passa uma noite inteirinha no monte orando, buscando a Deus. Está entendendo a importância da oração? Em todos os sentidos. Como é importante orarmos e buscarmos a Deus, buscarmos a direção de Deus. Se nós entendêssemos a importância da oração e como isso nos conduz à intimidade com Deus. Sabe, quando eu falo em oração, eu não estou falando só sobre pedir. Se nós olharmos para Deus como nosso Pai, qual é o pai que quer que o seu filho chegue na sua presença só quando quer alguma coisa? Pai, dá dinheiro. Pai, empresta a chave do carro. Pai, me leva em tal lugar. Né? Qual é o pai que vai querer esse tipo de relacionamento? Oração é muito mais do que só pedir.
Oração é ter comunhão com Deus. Sabe, é chegar na presença de Deus e a gente orar e dizer, Senhor, Deus, eu te amo. Hoje a minha oração é só para louvar ao Senhor. É só para mostrar a minha gratidão pelas coisas que o Senhor tem feito. Sabe, nós precisamos aprender a ter comunhão com Deus. Aquela comunhão onde a gente está ali orando, e como eu disse aqui, nós vimos um momento em que Jesus passa a noite inteira em oração. Talvez, se eu conversar com algumas pessoas, a gente vai ver que quando alguém pega o microfone para orar, a pessoa começa a orar, se ela estender um pouquinho mais a oração, passou de 5 minutos, o povo começa já a cessar, já não sabe mais o que falar com Deus. Sabe quando a gente tem uma conversa com um amigo e a gente começa a dizer para o amigo assim, poxa, não tem aquela intimidade, sabe? É um conhecido. E aí você começa a conversar com ele e começa a dizer, e aí, como é que vai o tempo? Será que chove ou não chove? 2, 3 frases você já não sabe o que falar porque não tem intimidade. Às vezes é isso que acontece dentro da igreja, sabe? Você está orando, estender um pouquinho a oração, já tem gente que começa a parar porque não sabe mais o que falar, porque não tem intimidade com o Pai. Jesus aqui eu vejo ele virando a noite diante de Deus em oração. Já pensou o que é isso? Né? Entende o que é uma vida de oração e intimidade com Deus? Aí eu passo a entender o porquê que tantos sinais seguiam a Jesus, porquê que tantas coisas aconteciam. Sabe, Jesus na condição de homem, ele era o Filho de Deus, mas a Bíblia diz que ele se despiu da sua glória, ele se despiu de tudo, ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser como Deus, mas ele humilhou-se na condição humana. Jesus como homem, ele fez mais do que qualquer pessoa já fez. Era um homem de oração, um homem que se dobrava diante de Deus. Então, eu aprendo muita coisa com a vida de oração de Jesus. Certo dia eu ouvi um testemunho de um pastor da Coreia, se não me falha o nome, era o Paul Jung-cho, ou David Jung-cho, o pastor da maior igreja do mundo, né? Se não me falha a memória, era dele. Diz que um dia o presidente da Coreia ligou para o gabinete dele e a secretária atendeu. O presidente da Coreia disse assim, me passa para o pastor porque eu tenho que conversar com ele urgente, tem que ser agora. E aí a secretária disse, olha, me desculpa, mas o pastor está orando, era de meio-dia, né? O pastor está orando, o pastor não pode te atender. Sabe o que é isso? Era o presidente do país só, tá? O pastor está orando, ele não pode te atender. Aí passou uma meia hora, lá liga o presidente de novo. Aí a secretária agora passa para o pastor e o presidente vai fazer a reclamação, né? Poxa, cara, eu precisava ter um conselho teu para uma decisão que a gente ia tomar aqui. Por que você não me atendeu? O pastor, tão sabiamente, ele vai dizer para esse presidente, né? Olha, me desculpa, mas eu estava numa reunião com alguém muito mais importante do que você. Está entendendo? Se nós, como cristãos, entendêssemos o que é estar na presença de Deus, é muito mais importante do que falar com o próprio presidente do nosso país. É muito mais importante do que se hoje chegasse alguém aqui, um pregador famoso, e você dá atenção para ele. Não, você está diante de Deus. É o Deus que governa todas as coisas, e ainda assim a gente, às vezes, não entende a importância de estar com Ele. Então, nós precisamos aprender a importância da vida de oração, que é estar diante de Deus. Quando eu falo de tempo de oração, às vezes as pessoas olham assim e fazem aquela cara de espanto, né? Quando a gente fala, irmão, a gente precisa orar, a gente precisa gastar tempo com Deus, sabe? Dobrar os joelhos ali, ficar 1 hora, ficar 2 horas ou mais orando. Aí as pessoas, o que é isso? Né? Poxa, 10 minutos é o suficiente, né? O que importa, na verdade, não é a quantidade de tempo, e sim a qualidade de como a gente se dispõe naqueles minutos. Não, o tempo é importante, sabe? Quando você ama alguém, né? Quando você, principalmente no início de um namoro, você tem aquela paixão. Quanto mais tempo você conseguir passar perto daquela pessoa, melhor, não é assim? Com Deus é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Eu gosto de uma passagem que a gente lê sobre Jesus caminhando sobre as águas, né?
Todo mundo olha e diz, poxa, Jesus andou sobre as águas, meu. Mas sabe o que Jesus estava fazendo antes de andar sobre as águas? Tentem adivinhar. Orando. Jesus estava orando. E não era uma oração de 5, 10 minutos, 1 hora, 2 horas. Quando a gente lê o texto lá, se não me falha a memória, ele está em Mateus, ele diz assim, que Jesus despedindo a multidão, Jesus sobe para o monte orar, e caindo a tarde, essa expressão ela é mais ou menos para definir o horário das 6 horas da tarde. E caindo a tarde, diz que Jesus já estava lá no monte orando. Ele disse para os discípulos, olha, vão na frente, vão cruzando ali o mar da Galileia, que eu vou ficar orando no monte hoje. E aí a Bíblia relata que o vento batia no barco e Jesus, a 4ª vigília, Jesus vai ter com os seus discípulos andando sobre as águas. A gente passa batido nessa leitura e a gente olha para Jesus andando sobre as águas. Mas vocês sabem o que significa a 4ª vigília da manhã? Cada vigília para o judeu tinha 3 horas. Começava a contar a partir das 6 da tarde. Então a primeira vigília começava às 6 e ia até às 9 da noite. A segunda vigília ia das 9 da noite até a meia-noite. A terceira vigília ia da meia-noite às 3 da manhã. A 4ª vigília, ela começava às 3 da manhã e ia até às 6 da manhã. Vocês percebem que Jesus passou, no mínimo, desde as 6 da tarde até passado das 3 da manhã, ali orando e se quebrantando diante de Deus? Vocês entendem o que é uma vida de oração e o que é buscar a Deus? A importância do que é gastar tempo diante de Deus? Sabe, Jesus é o nosso modelo. E o que eu quero que vocês entendam aqui é que quando a gente lê a prática, né, Jesus deixou vários ensinamentos sobre oração, mas quando nós olhamos para a vida prática de Jesus, nós vamos ver que Jesus, de fato, oração era talvez o que nós podemos dizer o primeiro lugar da vida de Jesus. Aquilo que talvez era o fator decisivo para ele ser capacitado para o que ele fazia e o que ele tinha para cumprir aqui nessa terra. Leiam comigo outro texto de Lucas. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28 e 29, que também relata outro momento em que Jesus está orando. Diz assim, ó, e aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Vocês percebem que Jesus ali, depois de uns dias, ele sobe ao monte para orar de novo, ele deixa os seus discípulos, a maioria ali no pé do monte, atendendo as pessoas que estavam ali. E Jesus sobe ao monte para orar e ele leva consigo 3 dos seus amigos, Pedro, Tiago e João. E Jesus está num momento em que ele está orando e de repente acontece algo fantástico. Diz que a glória de Deus inundou aquele lugar, a Shekinah de Deus desceu sobre aquele lugar, ao ponto que a face de Jesus, o corpo de Jesus, as suas vestes começaram a resplandecer e ele foi transfigurado, a glória de Deus inundou sobre ele. O temor de Deus desceu sobre os discípulos, que eles ficaram apavorados. Diz que alguns caíram no chão, quando eles se tocam, eles não sabem o que fazer, eles ficaram desnorteados, ao ponto de começar a dizer, vamos fazer uma tenda para Moisés, vamos fazer uma tenda para Elias, que apareceram naquela visão, e vamos fazer outra para Jesus. Sabe, eles ficaram desnorteados, não sabiam o que fazer. O que eu quero chamar a atenção de vocês para isso? Até agora nós lemos vários relatos sobre a vida de Jesus e como Jesus ele tinha uma vida intensa de oração. Nesse relato eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu acho muito importante. Pessoas que têm vida de oração com Deus, têm intimidade, gastam tempo buscando a Deus, provavelmente vão ter experiências com Deus. Sabe isso que acontece com Jesus aqui? Acontece no momento de oração. Vocês percebem? Jesus está orando, de repente a glória de Deus inunda aquele lugar. Sabe, quem teve a experiência? Nós somos jovens, mas eu faço essa pergunta. Quem é que teve a experiência de estar orando, de estar buscando a Deus e de ver a glória de Deus encher o ambiente? Sabe, o Júlio falou isso no começo, ele disse, poxa, olha, que a reunião de hoje, ela possa ser como uma lá no passado, onde nós estávamos reunidos, talvez em poucas pessoas, mas a glória de Deus foi intensa naquele lugar que até hoje eu não esqueço.
Vocês sabem o que é isso? O que é ter experiência com Deus? O que é ter a glória de Deus enchendo um lugar? Nós vemos na vida de oração que uma vida de oração, consequentemente, ela vai nos conduzir a uma vida com experiências com Deus. Uma vez, um final de ano, que o pessoal da igreja se reuniu todos para ir para a praia. Todo mundo, nós tínhamos 15 dias de férias, o pessoal disse, poxa, vamos para a praia todo mundo junto? E eu disse para eles assim, ó, esse ano não, esse ano eu senti no meu coração de me consagrar a Deus. A gente só tem férias uma vez por ano, mas aquele ano eu disse, esse ano eu vou orar. E o pessoal foi todo mundo para a praia, é uma coisa muito boa, tá? Mas aquele ano eu disse assim, eu vou buscar a Deus. Eu desci para a colônia, onde meu pai mora até hoje, e eu passava o dia lá, levei minha Bíblia, levei violão, levei meus livros, e eu passava o dia inteiro. Eu ia ler a Bíblia, estava de férias, né? Lia alguns livros, passava um tempo louvando a Deus, ia para o meio do mato orar, ia para a beira do rio orar, e ali eu estava buscando a Deus. Eu lembro que durante esses 15 dias eu tive 2 experiências que marcaram muito a minha vida. Lá pela metade da segunda semana, eu acordei de manhã cedo, o sol batendo ali na cama já, e eu olhei para o meu lado, eu vi alguém de pé, um senhor de idade, um ancião, barbão assim. E ele veio até mim assim com uma bandeja de prata, com algo em cima da bandeja, e ele me disse assim, ó, Tiago, tu come isso. Tá? Eu peguei e comi sem questionar, poxa, é uma coisa que eu não sei explicar. Eu acordei de manhã com aquele senhor do lado da cama com uma bandeja dizendo assim, ó, Tiago, come. No momento, eu entendi que aquilo que eu estava comendo estava relacionado com sabedoria de Deus para aquilo que eu ia fazer. Desde aquele dia, eu sei que Deus me concedeu sabedoria. É uma experiência, é inexplicável, mas assim, ó, um período de oração. É inevitável que pessoas que oram, que buscam a Deus, que se colocam diante de Deus, vão deixar de ter experiências com Deus. No final desses 15 dias, então, eu tive uma segunda experiência que para mim foi muito mais marcante. Para mim foi a mais marcante da minha vida. No final dos 15 dias, eu voltei para minha casa e de noite eu fui deitar na cama para dormir. E eu lembro que quando eu apaguei a luz, eu deitei na cama e eu apaguei a luz, a glória de Deus encheu o meu quarto. E foi tão forte, Deus me mostrou uma visão naquela noite e a glória de Deus foi tão forte que eu não consegui levantar da cama. Eu confesso para vocês que na minha mente eu disse assim, eu vou levantar da cama, eu quero dobrar o meu joelho aqui, eu quero orar, eu quero me quebrantar diante daquela glória, daquela presença, mas eu não conseguia. A glória de Deus ela era tão forte que a única parte do meu corpo que mexia eram os lábios. E eles ficavam dizendo automaticamente, era um misto de uma alegria inexplicável com um temor de Deus sobre a minha vida. Eu ficava dando glórias a Deus e pedindo, Senhor, não me permita morrer porque os meus olhos viram a Tua glória. Sabe, eu não sei se vocês talvez já tiveram alguma experiência parecida, eu vejo às vezes isso na Bíblia, né? Daniel, ele tem uma experiência, o anjo aparece para ele, ele cai que nem morto no chão. O anjo vem lá e coloca ele ali de joelhos. Nós vemos João, quando ele está tendo a revelação do Apocalipse, que ele cai de cara no chão, o anjo tem que vir e erguer ele e colocar ele de pé. Nós vemos o pai de Sansão, Manoá, se não me engano, ele vê um anjo ali que vem dar a revelação de que ele teria um filho, o filho dele seria usado, Sansão. Quando ele percebe que era um anjo de Deus, cai um temor tão grande que ele começa a ter o temor de dizer, eu vou morrer porque eu vi a glória de Deus. Sabe, vários personagens bíblicos, nós acabamos de ler aqui que no Monte da Transfiguração, caiu um temor tão grande sobre os discípulos que eles caíram por terra e ficaram desnorteados, sem saber o que fazer, porque a glória de Deus estava sobre eles. Isso aconteceu com Isaías, isso aconteceu com Ezequiel. Isso pode acontecer com cada um de nós. Sabe, sentirmos a glória de Deus, sentirmos aquele poder inundar a nossa vida, aquela coisa que a gente diz, poxa, está queimando aqui dentro e eu não sei o que é, mas é a glória de Deus. Mas geralmente essas são coisas que quem vai experimentar são pessoas que oram, pessoas que passam tempo na presença de Deus, pessoas que são íntimas de Deus. Está disponível para todo mundo. Sabe, não são só algumas pessoas seletas que vão ter isso, é para todos. A glória de Deus, a presença de Deus é para todos.
mas só experimenta quem tem intimidade com Deus, quem busca Deus, quem se dispõe a se colocar diante de Deus. Lucas 11:1 diz assim, ó: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando ele acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se você hoje tivesse a oportunidade de estar diante de Jesus, e você pudesse pedir para Jesus, para que Ele lhe ensinasse alguma coisa, o que você pediria? Eu vou dizer, eu já pensei assim, às vezes eu estou lá sonhando com Deus, pensando, e eu fico pensando, poxa, se eu tivesse a oportunidade de pensar, de pedir uma coisa, pelo menos diante de Deus, que Ele me concedesse na hora, o que eu pediria para Jesus? Sabe, e muitas coisas já vieram na minha mente. Poxa, se eu tivesse a oportunidade, eu pediria para que Jesus me ensinasse a curar enfermos. Eu ia montar plantão no hospital, só para ver gente levantando. Né? Não, se eu não fosse escolher de cara essa primeira opção, então eu pediria para Jesus para que Ele me desse a capacidade de ressuscitar os mortos. Aí o plantão ia ser no cemitério, né? Ninguém mais ia chorar os seus mortos. Já pensaram? A capacidade de levantar para as pessoas e dizer, ó, levanta e anda em nome de Jesus, e o morto sai pulando. Pá. Não, eu pediria para que Jesus me ensinasse a impor as mãos sobre as pessoas que estão ali possessas de um espírito imundo e ver elas ser libertas na hora. O que você pediria para Deus se você estivesse diante dele? O que você pediria para Jesus estando diante dele? Quando a gente olha para os discípulos, um deles se levanta e diz para Jesus assim, Senhor, me ensina a orar. Sabe, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus ressuscitava os mortos, mas o que chama a atenção do discípulo aqui é a forma que Jesus orava. Não é as coisas que ele fazia, mas a vida de oração de Jesus. Jesus, me ensina como se ora. Sabe, talvez você não entenda muito isso por não conhecer o povo judeu. Mas o povo judeu era ensinado desde a sua nascença a como orar, como recitar as suas orações diante de Deus. É um povo que lia as Escrituras e que orava constantemente, pelo menos 3 vezes ao dia. E ainda assim, esses discípulos que cresceram aprendendo a orar a Deus, eles olham para Jesus e começam a perceber, poxa, tudo aquilo que a gente aprendeu não é nada perto do que a gente está vendo diante de Jesus. Jesus, nos ensina a orar. É de apavorar. Eu, no mínimo, eu fico pensando assim, ó, que estar orando com Jesus era algo que realmente chamava atenção. Sabe, nós precisamos aprender a orar, gente. O Evangelho de Lucas, ele traz ali muitos textos em que Jesus está orando. Por exemplo, Lucas 22, do 31 ao 32, a gente vê Jesus orando por Pedro. Jesus chega para Pedro e diz assim, olha, Satanás me pediu para cirandar você como trigo. E Jesus disse, mas eu orei e eu intercedi por você. Eu vejo que Jesus, quando ele gastava o seu tempo em oração, ele não orava só pedindo as coisas por si, ele orava pelas pessoas, e a gente aprende o dever de orarmos uns pelos outros. Eu lembro que um dia, uma semana eu passei ali gastando um tempo orando, e eu me dediquei aquela semana inteira, de noite, de madrugada, no sábado, orando porque eu dizia, Deus, eu queria ganhar almas para Ti. Eu quero ganhar almas para Ti. E naquela tarde de sábado, a Loura estava dormindo, e de repente alguém bateu lá na porta, pá, pá, pá. Eu fui atender, eu disse, poxa, vou ter que parar minha oração, porque tem que ir lá atender. Fui atender, uma moça estava na porta lá, e ela veio dizer, Tiago, eu vi uma postagem tua no Face, e ela pediu, tu vai na igreja? Eu disse, sim, eu vou na igreja. A gente pode conversar um pouquinho? Eu disse, tá, vamos conversar, quer entrar? Ela disse, não, Tiago, eu quero ficar aqui fora. A gente começou a conversar, eu falei umas 2, 3 palavras, não foi uma conversa muito longa. Eu vi que ela começou a se sentir mal, e começou a meio que perder as forças das pernas. Eu botei a mão nela e disse, olha, não quer sentar mesmo? Quer que eu te traga um copo d'água? Ela disse, não, eu só me senti mal um pouco. Para vocês terem uma ideia, aquela semana que eu passei orando para que Deus enviasse pessoas, porque eu queria gerar filhos na fé, pessoas na fé para Deus, poxa, não
Foi o resultado mais rápido que eu vi. Em uma semana, na mesma semana, Deus enviou uma pessoa na minha porta, sem que eu saísse evangelizar, sem que eu fosse procurar pessoas, na minha porta Deus colocou pessoas. Tá? Eu não vou citar nome, uma pessoa veio para a igreja, ela está batizada, ela se batizou, desceu as águas, congrega conosco até hoje. Depois de uns dias eu ouvi ela contando, né, um testemunho, ela disse, poxa, eu fui falar com o Tiago, quando ele começou a falar 2, 3 palavras, assim, ó, algo começou a queimar dentro de mim, e ela disse assim, ó, eu perdi as forças, eu quase fui para o chão. Poxa, o que tem nas nossas palavras? A virtude de Deus. O poder de Deus, quando a gente tem vida de oração, quando a gente busca a Deus, a unção de Deus está sobre nós. Quando a gente fala, não são palavras meramente humanas, meramente impulsionadas pela nossa sabedoria, mas a virtude de Deus quando a gente fala. Mas isso acontece com pessoas que oram. E é isso que eu quero incentivar vocês, a orarmos, a buscarmos a Deus. Vocês estão sendo convidados para no culto dos jovens, 1 hora antes, estar aqui para orar. Gente, vamos orar, a glória de Deus vai encher este lugar. Aquelas coisas que a gente diz assim, poxa, eu sinto o fogo de Deus. Pai, eu nunca senti, o que é isso? Ore, busque a Deus, você vai ver essas manifestações. Poxa, eu quero ter mais intimidade com Deus, eu quero ter experiências também. Ore, busque a Deus. Sabe, Deus não está longe para que a gente não possa ter intimidade, não possa tocá-los. Na verdade, Ele está perto. Apenas estamos, às vezes, insensíveis à sua presença. Busque a Deus. Sabe, tem muitos textos. Lucas diz assim que Jesus vai para o Getsemane como de costume orar. Poxa, como de costume, a Bíblia diz que era um hábito, era uma rotina, era uma prática comum quando ele estava em Jerusalém, ir para o Getsemane orar. Sabe, a oração, ela deve fazer parte da nossa rotina, um hábito das nossas vidas. Então, o que eu aprendo com Jesus? A orar. Orar, 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 buscar a Deus, ter intimidade com Deus, gastar tempo na presença de Deus. Amém? Eu vou convidar vocês para se colocar de pé e vamos orar, irmãos. Vamos buscar a Deus. Sabe, nós temos o Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Espírito Santo é chamado, um dos nomes pelo qual ele é conhecido é como Espírito de súplicas. Talvez você diga, poxa, mas eu vou orar 2 minutos, 3 minutos, eu já não sei mais o que dizer. Ore nesse momento e peça ao Espírito Santo. Diz, Espírito Santo, me ajuda. Eu quero realmente aprender a orar, eu quero aprender a passar tempo com Deus, eu quero ter mais prazer de estar diante de Deus. Sabe, que possa chegar momentos em que a gente vai orar de madrugada e você olha, de repente passou meia hora, passou 1 hora, passou 2 horas, de repente você tem que parar, não porque você não tem mais o que falar, não porque você não quer mais estar ali, mas que você tenha que parar e dizer, ó, beijo pai, tô indo, vem junto comigo, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Sabe, mas que você tenha o prazer de estar diante de Deus. Eu falo isso porque se tem uma passagem que gera temor no meu coração é quando eu leio o livro de Juízes e a gente vê uma geração que se levanta após Josué. Nós vemos aí várias gerações passadas, né? Moisés vendo sinais, vendo livramentos, vendo maravilhas de Deus, as pragas sobre o Egito, o mar se abrindo, coluna de fogo à noite, a nuvem que lhes acompanhava durante o dia, a rocha que dava água, sabe? Vivendo uma vida em Deus, recebendo provisão de Deus, tendo intimidade com Deus. De repente se levanta uma outra geração, agora guiada por Josué. A gente vê ali que aquela geração também tinha comunhão com Deus, Deus batalhava as guerras deles, estava com eles, dava livramento, ajudou eles a conquistar a terra de Canaã. De repente Josué morre, e a geração de Josué também morre, é sepultada, e a Bíblia entra em Juízes, capítulo 2, dizendo assim, e se levantou uma geração que não conhecia a Deus. E ela se desviou, ela se corrompeu, ela fez tudo que não agradava a Deus, porque era uma geração que não teve intimidade com Deus, não sabia o que Deus fazia, apenas ouviu as histórias de Deus, mas não conhecia Deus. Sabe, o meu maior temor é justamente isso. Às vezes a gente contar as experiências que a gente tem com Deus e a pessoa olhar e dizer, não, será que isso é possível? Gente, comunhão com Deus, intimidade com Deus, ela vai gerar experiências com Deus.
ela vai gerar proximidade com Deus. Ele é o nosso Pai. Qual o pai que não deseja estar perto do seu filho? E o que nos aproxima de Deus é uma vida de intimidade, de oração, quando há busca de Deus. Sabe, o meu clamor nessa noite, e é por isso que eu quero orar com vocês, que nós não venhamos a ser uma geração, estou pregando para jovens, tá? Que nós não venhamos a ser uma geração que vai crescer sem ter conhecimento de quem é Deus. Sabe, que a gente não venha conhecer Deus apenas de forma teórica. Que nós possamos conhecer a Deus realmente, intimamente. Amém? Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe o seu like e seus comentários e compartilhe nas redes sociais e com os seus amigos, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.